Boa noite. Nós estamos hoje dando início a mais um dos nossos encontros, desses deliciosos encontros do SENAC com a feira Wine Trade Fair e a Cachaça Trade Fair. Hoje nós vamos receber aqui a graciosa, charmosa professora Larissa. A Larissa traz para a gente, ela vai falar hoje sobre as tendências que estão mudando o comportamento do nosso consumidor. O consumidor hoje ele chega num restaurante, chega num estabelecimento e ele espera que você esteja todo arrumado, maquiado, ele não sabe que você fritou batata frita, que seu cabelo engordurou, que você suou a tarde inteira descascando aquele monte de legumes, e ele espera que você receba ele com aquele sorriso. É tudo muito mais complicado hoje em dia, porque a mídia vende uma história da gastronomia e que, na realidade, no dia a dia, a gente sabe que não é isso que acontece. Vou falar um pouco aqui do nosso trabalho em conjunto com o SENAC. A Larissa tem 5 anos de SENAC, ela é especializada na área de panificação e ela também é sommelier de cerveja. Ela trabalha no SENAC de Campinas, e ela trabalha na área de gestão e serviços de alimentos e bebidas. Essa parceria que a gente faz com o SENAC e com as feiras, a Cachaça Trade Fair e a Wine Trade Fair, ela tem como objetivo trazer para dentro das feiras a união entre os próximos profissionais do setor e também aqueles que estão buscando maior qualificação, um espaço de trocas de conhecimento, um espaço onde você possa ter novas chances de trabalho, um espaço onde você possa trocar o que você conhece com outros que conhecem coisas diferentes e dali nascer novos projetos. Esse é o objetivo da união do SENAC com a Cachaça Trade Fair e com o Wine Trade Fair. Toda semana nós temos aqui um encontro com um docente do SENAC. E eles têm uma carga de conhecimento muito grande e estão compartilhando esse conhecimento conosco. Nós temos que aproveitar. Você pode, todo dia, entrar na feira online, que nós temos no endereço que está aqui embaixo do vídeo, que é winetradefair.com.br ou cachaçatradefair.com.br, acessar a parte de agenda dentro do auditório. Aliás, no auditório, todas as palestras que já aconteceram estão lá. Você pode assistir. Elas ficam gravadas ad eternum. E aí você pode assistir quando você quiser, na hora que você quiser. Mas as próximas, as futuras, elas estão lá e você pode se agendar, pode se inscrever e marcar na sua agenda para você não perder. Então, aproveite, quando terminar essa, você já entra e já se programa para a próxima da semana que vem. Eu aqui vou ficar assistindo a palestra da Larissa e deixo vocês com ela. E depois, quando termina, se você tem alguma dúvida, se você quer um pouquinho mais do conhecimento da Larissa, lembra, a gente aprendeu na última palestra sobre como fazer gestão de conhecimento. Então, aproveita a gestão do conhecimento que você aprendeu na semana passada e usa agora com o conhecimento que você vai ter da Larissa. Deixo vocês com ela e eu vou ficar aqui assistindo. Vocês podem sentar. Se não vai ser muito longa, infelizmente, mas vai ser muito proveitosa. Larissa, é com você. Tudo de bom. Boa palestra. Obrigada, Zoraida. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. É realmente uma honra a gente poder compartilhar conhecimento. Eu acho até um pouco presunçoso, assim, falar, nossa, de compartilhar conhecimento, mas é um pouquinho, né? A gente vai construindo aí a cada dia. Eu acho que a gente estudar e ter esse conhecimento é uma coisa muito bacana, porque a gente sempre tem algo para aprender, para trocar e para compartilhar. Não vou fazer palestra, é um bate-papo. Hoje eu vim conversar com vocês, tá bom? Então, a minha proposta hoje é a gente falar um pouquinho da formação em serviços, essa coisa tão subjetiva,
vou chegar na questão da subjetividade do serviço, tá? E que a única constância que a gente tem em tudo isso, principalmente nesse nosso mercado de consumo, e consumo de uma forma geral, e consumo de alimentos e bebidas, é a mudança, né? A gente sabe que o nosso consumidor está sempre querendo novidade, sempre procurando novos aromas, novos sabores, novas experiências. A gente fala tanto em experiência hoje em dia, de novo, né, para todas as áreas. Claro que eu vou focar na nossa, mas eu tenho visto muitas pessoas com dúvidas de o que é essa experiência. Ele não está vindo aqui no meu restaurante comendo a comida e não está bom, não está legal, né? O que mais eu preciso fazer? Com o que mais eu preciso me preocupar? E aí, o primeiro ponto que eu trago é a gente fazer a diferenciação aí do que é moda e do que é tendência, que ainda são termos que muitas vezes a gente mistura, fica em dúvida, usa um no lugar do outro, é uma confusão comum, acontece, não tem nenhum problema, mas vamos já desmistificar aqui a questão desses termos, né? Então, a moda é algo passageiro, a moda é algo que vem e vai. A gente costuma ouvir muito das pessoas que são até um pouco mais velhas do que a gente, tem mais tempo de vida, tem mais experiência. Primeiro aquela frase, né? Na minha época. E aí, quando alguma moda, alguma coisa que volta, que foi da época dessa pessoa volta, ela fala, nossa, isso foi moda na minha época, aí emenda tudo, né? Fica tudo junto. Então é isso, a moda ela vem e vai. Tivemos diversos modismos no nosso mercado. A nossa área ela absorve bem a questão dos modismos, mas a gente precisa, claro, ficar esperto, né? E tentar sempre prever e tentar se programar para que o nosso negócio não morra com a moda. Então, todos vocês, com certeza, né, sabem que a gente teve moda da paleta mexicana, moda da brigadeiria, moda do cupcake, e, enfim, uma vai, a outra vem, e a gente vai nessa luta aí sobrevivendo. E a tendência? A tendência, ela fica. A tendência é o que vem e fica e dita as mudanças no nosso comportamento. Então, se eu for falar desses modismos que eu citei agora há pouco, uma das coisas que veio como moda e virou tendência, eu posso citar tranquilamente a questão das hamburguerias. Muitas pipocaram em diversos lugares, grande, pequena, mais simples, mais sofisticada, num bairro mais humilde, num bairro mais chique. Como tudo, a gente tem aquele boom no começo e depois o mercado dá equilibrada, algumas realmente acabam, né, fechando e fica quem está ali prevalecendo com o seu nível de qualidade, com a sua verdade no seu negócio e persistindo também, né, em toda a questão de gerir da melhor maneira que pode aí o seu negócio. E com isso a tendência dita também a mudança no nosso comportamento. Então, eu vou continuar no exemplo aí do hambúrguer, que a gente começa a olhar para coisas que antes a gente não olhava. Então, a qualidade do pão, a qualidade da carne. Porque aquele lugar que eu vou, ele tem um blend especial, olha que chique, né? O blend, a mistura das carnes, né? Virou uma coisa até de assinatura, porque lá tem aquele molho, aquele queijo, enfim, a gente vai ficando mais seletivo até. E ficamos mais prestando atenção também na questão custo-benefício, a gente avalia tudo, né? Nossa, mas o lanche lá é bom, será que não é muito caro? Mas se for, como é que é o espaço? Eu tenho lugar para sentar? Tem ar-condicionado? Não, vou ficar de pé no balcão? Tudo isso o nosso consumidor começa a pôr na balança. Então, também são fatores, claro, de preocupação. Outras tendências, outra tendência muito presente agora no nosso mercado vem a questão do veganismo, né? Não só como tendência, claro, a gente sabe que o veganismo não é só uma questão de dieta, é uma questão de estilo de vida, é um comportamento que envolve ética, enfim, é um conceito muito amplo, mas essas pessoas estão aí e precisam ser atendidas.
e são consumidores com poder de compra, e nós queremos eles com a gente, com certeza. E por que não servi-los da melhor maneira possível? E paralelo à questão do veganismo, eu acho que as pessoas, de maneira geral, estão se conscientizando mais em relação ao consumo de produtos animais. Então, não que todos vão virar veganos, mas eu já percebo, pelo menos, né, no meu ciclo, assim, as pessoas que estão mais próximas de mim, repensando mesmo, será que eu vou consumir carne todos os dias, em todas as refeições? E eu não vou nem entrar no mérito da questão de valor, tá? Vamos falar só de consciência ambiental aqui. E outra tendência, e essa sim é super importante, é a questão do aproveitamento integral de alimentos e da redução de desperdício, né? Que a gente sabe que o número de desperdício de alimentos é uma coisa exorbitante. A gente tem perda desde o campo até a nossa casa, em cada elo aí dessa corrente, né? Cada pedacinho dessa cadeia de distribuição, digamos assim, a gente vai tendo perdas, e muitas perdas por realmente bobagem, né? Porque o alimento tá feio, tá amassadinho, tem um vinquinho, tem um olhinho, então também está se mudando essa questão. A gente já está, muitos locais já estão olhando para esses alimentos com outros olhos, e entendendo que aquilo está apto para o nosso consumo e que a gente pode aproveitar da melhor maneira. Olhei lá o tomate que está amassadinho, talvez eu não vá cortar ele para servir in natura lá na salada, mas ele ainda está excelente para virar molho. E por aí vai, mais ou menos aí nessa pegada, tá? E aí, com a mudança do comportamento do nosso consumidor, é algo que muitas vezes a gente entra em conflito em entender como é que eu vou atender essa pessoa agora. E aí é o que eu chamo, né, de consumidor capacitado, porque não deixa de ser uma certa formação, né? Mesmo que seja uma formação de opinião, ele vai ter um embasamento crítico ali, a formação das ideias dele, dos gostos, de toda a bagagem que ele tem já, do que ele provou, bagagem cultural. A gente tem diversos fatores que vão influenciar aí nessa questão, e atrelado a isso, né, andando ali de mãozinha junta, a gente tem o efeito MasterChef. Inclusive, esse nome, né, não foi algo que eu criei, que eu inventei, nada disso, mas realmente já é uma tendência de comportamento que já estão sendo feitos alguns estudos em relação a isso. E aí, como é que a gente chega nesse efeito MasterChef? Vamos lá. Como é que era o meu consumidor antes da gente ter uma grande exposição na mídia, da nossa área, né, principalmente da gastronomia, de grandes chefes estarem cozinhando, de termos canais exclusivos dedicados para alimentação e divulgação de receitas, de técnicas e de tudo mais. A gente tinha uma entrega por parte desse consumidor. Ele chegava lá no nosso bar, restaurante, lanchonete, enfim, o que for, né? E ele confiava no profissional que estava ali servindo ele, confiava no que estava, claro, escrito no cardápio e naquilo que a gente dizia para ele que era o que a gente tinha de melhor. E agora, né? Como é que está isso? Claro que ele ainda tem uma parcela de confiança, mas essa confiança é uma relação em que atualmente a gente constrói ela. Então ele já vem um pouco mais desconfiado nesse caso, porque esse efeito MasterChef dá para esse consumidor atual, né, uma falsa sensação aí de que ele está capacitado realmente por todos esses produtos midiáticos. Então, ele viu um filme que conta a história de um chefe famoso, ele assistiu todos os reality shows, ele é seguidor de diversos canais do YouTube, ele tem lido agora sobre churrasco americano, ele tem lido também sobre a questão de fermentação longa, pães à base de levain, sourdough, enfim. E aí ele vai baseando essas escolhas dele naquilo que ele acha que é bom. Muitas vezes ele nem provou.
ele faz um conhecimento, ele constrói um conhecimento raso sobre esse assunto. E aí ele começa, né, pesquisar e, entre aspas, saber, entender de diversos quesitos, de diversas coisas, mas realmente sem muita profundidade. É só o que ele ouviu, é só o que ele assistiu, mas ele não tem uma pesquisa mais profunda. Até trouxe aqui uma charge, né, do Fernando Prado, que simboliza bastante isso que eu estou tentando passar para a gente, né? Esse vasto conhecimento sem profundidade alguma. E muitas vezes isso cria um embate para a gente na hora de fazer o atendimento. Porque a gente... O cliente, né, o consumidor, ele chega para a gente com alguns argumentos, algumas afirmações que justamente por serem rasos, por ele não ter um grande embasamento teórico, técnico, a gente também sente uma certa dificuldade de conseguir passar esse conhecimento para ele. Se a gente sente abertura e consegue realmente abrir um diálogo, é super bacana. E aí sim a gente constrói ainda mais, fortifica a relação de confiança, e aí pela comunicação a coisa se dá muito bem. Mas quando a gente não sente essa abertura da parte dele, né, algumas pessoas realmente são muito fechadas, aquela coisa de bater o pé no que é a sua verdade, então muitas vezes a gente vai ter aí as relações até de conflito no nosso atendimento. E aí, quais são os aspectos que vão influenciar o nosso consumidor na sua decisão de compra e de consumo? Então, primeira coisa, né, aqui eu estou falando para vocês de público-alvo. Vocês conhecem o seu público-alvo? Assim, de verdade, vocês têm certeza de quem é aquela pessoa que te procura para consumir o seu produto? O que ela busca? O que ela quer de verdade? Né? Quando a gente fala de público-alvo, a gente precisa entender também que muitas vezes quem é o nosso consumidor não é exatamente quem tem o poder de compra. Então, a gente tem um trabalhinho a mais aí nesse caso, né? Digamos assim, entre aspas, convencer, né? Conquistar duas pessoas. Porque sou eu que compro a comida que vai alimentar, por exemplo, o meu filho, mas o que ele gosta? Então, são dois públicos diferentes, dois perfis de consumo diferentes dentro aí do seu negócio. Os aspectos que ajudam a influenciar a gente, né, na nossa decisão de compra e de consumo, todos nós aqui somos consumidores e clientes em diversos momentos da nossa vida, são alguns, né, que eu listei aí para vocês. Então, a gente tem o nosso papel social e o nosso papel pessoal. Então, o que eu represento perante o meu grupo de amigos, perante a minha família, perante o meu grupo de trabalho, a minha cultura, então toda a minha bagagem cultural vai contribuir bastante para eu ponderar certos pontos, certos argumentos de venda. Tem a questão dos meus medos e as minhas necessidades, tudo isso em relação ao consumo do produto, daquele produto e serviço, né, que eu estou esperando. Qual que é o estágio em que eu estou da minha vida? Então, eu vou ponderar aquela coisa, eu realmente preciso desse produto nesse momento? Será que eu vou esperar mais um pouquinho? Não, vou consumir agora. Agora é um momento super de comemoração, não posso deixar passar. Então, o estágio em que a gente se encontra na nossa vida também é um aspecto de bastante influência nisso. As novas tendências de mercado que nós acabamos de conversar, então o cliente, mesmo que lá com aquele conhecimento raso, mas ele já vem com um pouco mais de consciência, então de olhar, será que você está usando plástico de maneira indiscriminada? Será que você está usando muito material descartável sem necessidade? Será que o produto que a gente está comercializando não é oriundo de uma empresa que faz uso de mão de obra análoga à escravidão, né? Tem várias coisas assim que os clientes já estão também ficando ligados nisso. Classe social, a situação do mercado e da economia de uma maneira geral, então a gente sabe
que a economia não está indo tão bem, a tendência é que as pessoas consumam menos fora de casa, ou que ao invés dela ir até o seu estabelecimento, ela vai pedir para comer na casa dela, porque vai sair um pouquinho mais barato, a bebida ela compra ali no mercadinho da esquina mesmo, né? E aí ela consegue dar uma administrada aí na sua situação, e também, gente, a opinião de outros consumidores. E aí, aqui também entra uma questão bem importante, porque esses outros consumidores, normalmente a gente está falando aí da gente, por exemplo, ir pesquisar sobre um novo local numa rede social. O que as pessoas estão falando sobre aquele novo restaurante, bar, lanchonete? Eu não conheço, vamos ver o que o pessoal fala de lá. É caro, a comida é boa, a porção é suficiente, é um ambiente familiar, é um ambiente mais voltado para um público solteiro, se eu quero sair para paquerar, né? Então a gente leva muito em consideração o que todos os outros estão falando, muitas vezes sem nem mesmo conhecer essas pessoas. E aí, o que eu faço, né? Conhecer meu público? Como que eu chego em todos esses aspectos aí? Como é que eu mapeio esse perfil desse meu consumidor? E, gente, de certa maneira, é relativamente simples, né? É através da comunicação. A gente precisa perguntar. Chega no cliente e fala com ele, a gente não pode ter medo, né? O cliente não morde, ou pelo menos não deveria morder, né? E a gente também não morde. Então, trocar uma ideia mesmo, assim, super sincera, né? Bem tranquila mesmo, de perguntar o que ele quer, o que você quer, o que você está buscando aqui no meu serviço, o que fez você escolher o meu serviço. Isso eu acho super importante. Eu sempre falo para os meus alunos, né, principalmente os que já têm algum empreendimento, eu falo, gente, analisa aí a cidade onde vocês estão e pensem, quantos concorrentes você tem? Qual é a sua localização? E aí, pergunta de onde o cliente é e pergunte-se, pergunte-se mesmo e pergunte a ele também, né? O que faz essa pessoa sair da casa dela e ir até o seu estabelecimento? Por que você foi o escolhido? Com certeza você tem algo muito especial para ter cativado ele, para ele estar ali gastando, né, investindo o dinheiro dele para ter um bom momento com o produto e com o serviço que você vende, que você atende. Então, a boa e velha pesquisa. Você não precisa fazer aqueles formulários quilométricos de 85 perguntas dissertativas, né? Seja objetivo, foco, e mesmo que você faça mais pesquisas curtinhas, né? E faça uso mesmo de redes sociais, faça uso de todos os canais de comunicação disponíveis com o seu cliente. Os próprios aplicativos de mensageiros instantâneos, né, de comunicação instantânea, você pode ter um canal muito bacana de comunicação e também aproveitar isso para fortificar e estreitar esses laços com o seu cliente. E aí, a gente precisa pensar também em qual o relacionamento, né, do atendimento dentro da hospitalidade. Vocês que estão aí me escutando, me assistindo, vocês já pararam para pensar o que vocês vendem? Assim, de verdade verdadeira. O que a gente vende no nosso negócio, na nossa área? E aqui a gente pode falar um pouquinho de um princípio bem básico do marketing, que é a questão do produto em si, né? As camadas que o produto tem. Eu vou falar de 3 que são as mais básicas, existem linhas de estudo que criam outras camadas nos produtos, mas a gente tem o produto básico, o produto real e o produto avançado. Então, quando eu falo para as pessoas o que você vende, os alunos normalmente pensam lá no produto básico, né? Ele fala para mim, eu vendo cerveja, eu vendo vinho, eu vendo pão. Ok, mas será que você não vende mais do que isso? Será que o nosso apelo de venda,
E aí, consequentemente, a nossa comunicação não está errada e muitas vezes chegando de uma maneira equivocada no nosso cliente. E aí, para exemplificar isso, eu dei print lá num carrossel que eu encontrei no Instagram agora à tarde, de um profissional da área de comunicação mesmo, né, que é o Caio Carneiro, e ele fez esse carrossel que começa assim, ó, vendo panelas, me dá uma dica para vender mais, que foi uma seguidora dele, né, que pediu essa dica. E aí ele traz essas diversas respostas para ela, né? Você não vende panela, você vende mais sabor para a vida de quem você ama. Você não vende panela, você vende oportunidade de cozinhar para uma pessoa especial num dia importante. Isso aqui é o apelo de venda atrelado lá ao nosso produto ampliado, tá? Então, volta a pergunta a vocês, o que vocês vendem? E como é que está o seu apelo de venda? Então, será que você vende um prato de comida ou você vende um momento? Você vende uma garrafa de vinho ou você está vendendo uma comemoração super especial, tá? Então, e aqui ele conclui, né? Pare de vender panelas e entenda que entenda o que de fato você está vendendo. E aí você vai vender como nunca. Então, eu acho isso de extrema importância a gente fazer essa análise, pensar com bastante carinho, mesmo que a gente venda coisas diversas, né? Às vezes, sei lá, a gente tem um empório, por exemplo, então são múltiplos produtos, né? Vão ter diferentes apelos de venda. Ok, tudo bem, não tem nenhum problema, né? A gente só vai ter que desmembrar aí o nosso planejamento um pouquinho. No início pode ser que a gente tenha um pouquinho mais de trabalho, mas depois que a gente entende o processo, a coisa flui, fica bem mais fácil. Então, repito, convido vocês a refletir novamente. O que é que vocês vendem? Aí a gente falando dos negócios de alimentos e bebidas, quando a gente fala em serviços, principalmente, em servir alguém, em estar disposto a entregar aquilo que a pessoa pediu, né, solicitou para a gente, uma das primeiras coisas que a gente precisa lembrar é que o serviço é ele quem cuida do clima da nossa casa, tá? É ele que vai ditar, é através dele que o cliente sente se está tudo bem, se o clima está agradável, se teve uma briga gigantesca antes da gente abrir lá as nossas portas e receber esses clientes, como a Zoraida falou no início, né? Será que ele vai, muitas vezes ele vai perceber sim que a gente acabou de fritar batata, descascou uma saca de cenoura, de cebola, sei lá, qualquer coisa desse gênero, né? E são coisas que muitas vezes a gente não pode, muitas vezes não, né? Na verdade, a gente não deveria deixar isso transparecer. Não que o cliente não possa entender que somos humanos e a gente se desdobra nas nossas atividades, não é isso. Mas ele está ali, nesse momento, não é para isso. Então, o serviço, ele fica algo intangível, algo impalpável. A gente, quando pensa num restaurante, por exemplo, é muito fácil elogiar aquele chefe de cozinha. É muito fácil elogiar aquele prato de comida, é muito fácil elogiar aquele vinho, aquela cerveja, aquele coquetel, porque é algo, né, que é palpável, né? Eu peguei, eu comi, eu consumi, eu cheirei, eu senti o sabor, o gosto, compartilhei aquele momento, a gente comentou na mesa sobre aquilo que a gente estava consumindo, mas e o serviço? É algo que muitas vezes as pessoas realmente não têm muita noção, fica subjetivo, né? Então, é por isso que a gente precisa ter tanto cuidado com ele, tanto carinho. Em outras palavras, além de comida e de bebida, a gente vende tempo para quem tem pressa, a gente vende informação para quem quer saber, a gente vende cuidado para quem precisa. Quantos de vocês, com certeza, têm clientes aí que muitas vezes chegam para a gente e falam: eu nem sei o que eu vim comprar hoje, mas eu queria conversar, estava chato lá em casa e eu precisava sair e vim aqui, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. E no primeiro momento é uma coisa meio chocante, você fala assim, opa, peraí, né? Deixa eu ativar meu modo meio
sei lá, psicólogo aqui, né? Deixa eu ativar os ouvidos para escutar o que essa pessoa tem para me falar. Ela está num momento delicado e ela muitas vezes só precisa disso, né? De uma conversa e acaba procurando a gente. Lembra lá daquele papel do bartender, né, que é muito retratado em diversos filmes, né? A gente vai para o balcão do bar para conversar, para chorar as pitangas para o bartender, para falar que a namorada largou a gente, etc. e tal. Então, né, né, vem disso, né? Essa questão do cuidado, tá? A gente vende afeto para quem tem carência, está super atrelado a questão do cuidado. A gente vende status e a gente vende o que mais o cliente estiver procurando. A gente só precisa prestar atenção nisso. A gente só precisa cuidar com muito carinho dessas questões, tá? Se a gente não vendesse tudo isso, se o cliente não estivesse procurando tudo isso, que sentido faria ele sair de casa para procurar o nosso negócio para consumo, né? Qualquer produto congelado serviria para ele, qualquer fruta, qualquer coisa, né? Se a gente comesse simplesmente pela fome, que a fome é algo, sim, físico, né? A gente não, se fosse só pela fome, a gente não faria escolha. Então, olha aí, né? Tô amarrando lá com o começo, né? O que faz o seu cliente escolher você? Por que ele sai de casa para procurar o seu negócio, o seu espaço? E aí a gente chega na questão do fator humano, né, que é um ingrediente fundamental no nosso negócio. Somos seres sociais, a gente trabalha com pessoas para atender pessoas, e aí eu pergunto, como que anda a qualidade de vida da sua equipe? Eu falei até agora de cliente, a gente realmente precisa se preocupar muito com eles, mas a gente também precisa cuidar de quem cuida desses clientes, né? Então, como que está a qualidade de vida aí da sua pessoa, da sua equipe? A gente não tem como tratar bem se a gente é maltratado. Então, também são reclamações recorrentes na nossa área, dos funcionários, que aquele lugar não está legal, que comida de funcionário, eles reclamam bastante, né? Não tem tempo de descanso, não tem um local adequado para fazer esse descanso. Enfim, as reclamações são muitas, são diversas, e aí a gente exige desse pessoal, dessa nossa equipe, que eles atendam com um sorriso no rosto, que eles finjam que está absolutamente tudo bem, quando na verdade por dentro ele está ouvindo a Maísa cantar Meu Mundo Caiu, né? Então a gente precisa se atentar. Basicamente aqui, né, eu estou falando do quê? Da palavrinha que é moda e eu espero de fato que vire tendência, que é a tal da empatia. É a gente entender como que a gente deve tratar o outro baseado em como a gente gostaria de ser tratado, né? E se fosse comigo? E se eu estivesse ali no lugar daquela pessoa? Se a gente cuida da nossa equipe, a equipe cuida do nosso cliente. A gente precisa ter essa relação, esse embasamento na relação, né? Solidificar ele, fortificar. Eu costumo, tem um provérbio, né, que diz que a gente não começa a casa pelo telhado. Então é isso, né? A gente fundamenta essas nossas relações e entrega para eles, né? Deixa que eles sigam com o serviço. É claro que a gente não vai virar as costas e falar, se vira aí, não é por aí também. A gente, claro, vai olhar, cuidar, mas dá autonomia e dá condições para que eles executem bem o trabalho que a gente tanto cobra, tá? Não é só a questão da cobrança, mas é permitir que o trabalho seja também executado de uma maneira bacana, né? A gente conseguir aí chegar próximo dos níveis desejados de excelência, tá? E aí, eu digo para vocês o seguinte, né? Temos clientes internos e temos os nossos clientes externos, tá?
E aí, claro, né, o cliente interno, sim, é o consumidor, aliás, desculpa, o cliente externo, sim, é o consumidor, e o cliente interno, realmente, é ali a nossa equipe. E como é que a gente faz, né, para a gente ter isso? Duas dicas, duas sugestões, na verdade, para vocês, né? Uma escuta verdadeiramente ativa, então não é a gente escutar para responder, não é escutar para reagir, mas é criar de verdade um espaço de diálogo, é deixar que a pessoa realmente se sinta à vontade para conversar, para falar, sem que ela tenha medo de ser julgada, sem que esse nosso colaborador acredite que ele mesmo vai estar colocando um alvo nas costas dele, porque muitas pessoas não falam por medo disso, eu vou ser mandado embora, eu vou tomar bronca, vai vir advertência, o gancho, a caixinha, eu não posso perder esse emprego, né? Todo mundo passa por essa situação. Então, crie de verdade um espaço de fala. De novo, comunicação, tá? Comunicação não só com o nosso consumidor, mas também com quem está ali do nosso lado todos os dias. Para quê? Para, de novo, fortalecer a relação de confiança, tá bom? E uma outra coisinha, que é um pouquinho mais difícil, a gente vai aprendendo no exercício mesmo, tá? Que é ler essa pessoa. Então, se vocês entram lá, em qualquer espaço que seja, e eu tô lá no canto, de braço cruzado e com a cara desse jeito, né, toda fechada assim, será que eu tô num bom dia? Provavelmente não, né? Então, a gente precisa... claro, né, que eu dei um exemplo super fácil, né? Muitas vezes as pessoas realmente não transparecem, ou é só a hora que elas abrirem a boca mesmo que a gente vai falar, opa, não tá legal aqui, né? Vamos repensar aqui esse negócio. Então, a gente precisa aprender a ter fazer essa leitura com delicadeza, com sutileza, e aí, se a gente aliar essa leitura com essa escuta ativa, a tendência é que a nossa equipe vá longe, voe baixo, sabe? Então, assim, confiem também naquelas pessoas que vocês mesmos escolheram para estarem com vocês dentro dos seus negócios, tá bem? E aí, a gente vem falar de formação em serviços, eu até escolhi a imagem aí do História Sem Fim, porque realmente formação, principalmente em serviços, é uma história sem fim mesmo, tá? Antigamente, né, sei lá, na época dos meus avós, dos meus pais até, a gente escolhia uma profissão e era aquilo para o resto da vida, né? Você é médico, você é advogado, você é engenheiro, eram coisas muito pontuais, e a gente ia lá, fazia os anos necessários de faculdade e seguia naquilo, né? A gente chegava num ponto que a gente já nem sabia mais, as pessoas, né? Não nem sabiam mais se estavam felizes, vai fazendo porque vira hábito, vira rotina, e ainda bem que isso mudou. Ainda bem porque tudo tem lado positivo e negativo, mas para mim o lado positivo disso é que exige que a gente esteja sempre buscando novos caminhos e novas coisas. E a formação virou algo realmente sem fim, uma história sem fim, porque a gente vai entendendo que a gente precisa se capacitar em diversas coisas. Então, hoje, lá, o nosso garçom, nosso atendente, quem está ali no balcão, o nosso sommelier, o nosso maître, enfim, ele não faz só atendimento, né? Eu acabei de falar ali de que a gente vende tempo, que a gente vende afeto, que a gente vende carinho e etc. Então, a gente tem um pouquinho de tudo, né? Um lado um pouquinho psicólogo, um lado um pouquinho terapeuta e tudo mais, e a questão realmente de nós gerirmos pessoas, né? Vou repetir, trabalhamos com pessoas para atender pessoas. Então, e falta muito isso nas formações aí da gente olhar para esse fator humano. E aí eu estou falando de RH mesmo, de recursos humanos dentro do nosso trabalho, da gente entender de como gerir uma equipe, da gente entender de clima e cultura organizacional, de nós entendermos de retenção de talentos, de desenvolvimento, de fazer feedback com essas pessoas, né? E de feedback 180, tá? Né? É você para eles e ele para vocês também. Lembra do canal de comunicação aberto,
para que isso seja via de mão dupla, tá bem? E claro, né, você também tem que estar apto para escutar muitas vezes coisas que você não quer, mas a maioria das vezes são coisas importantes, tá? E é isso, a formação não tem mais fim, a gente precisa ser cada vez mais multifacetado, né? Ter aí diversos níveis de conhecimento, diversos assuntos que a gente precisa saber. Então, principalmente vocês aí nas feiras, né, de vinho e de cachaça, com certeza vocês não entendem só do produto final. É todo o processo de produção, é terroir, são os ingredientes, cada especificidade de cada um dos ingredientes, embalagem, rótulo, vigilância sanitária e, enfim, de novo, é uma história sem fim mesmo, né? E aí, a gente encerrar esse papo, eu venho dizer para vocês o seguinte, que nós, seres humanos, somos seres naturalmente insaciáveis. Eu acho que é isso, inclusive, que move a gente, né? Sempre haverá um novo sabor, sempre haverá uma nova carência, uma nova textura, uma nova busca para a gente suprir. O comer e o beber é essencial, mas a gente poder escolher o que e onde comer e beber é uma oportunidade. E eu espero que todos nós mereçamos sempre ser a escolha do nosso próximo. Obrigada. A gente tem umas perguntas para você, olha, ótima, viu? Você Muito sabe o que eu obrigada. estava pensando, que você estava falando agora em serviços, sobre estar reciclando? Essa coisa da gente estar, todo mundo às vezes reclama, porque tem que fazer aula online, porque tem que, tudo virou na internet, a gente quer ver as pessoas, tudo bem, a gente também quer ver as pessoas, mas facilitou muito a questão da reciclagem, as coisas online. Muitíssimo, muitíssimo. Para você ter uma ideia, a gente encerrou ontem, eu sou do Senac de Campinas, né? A gente encerrou ontem uma turma de METRE com alunos de Taubaté, uma aluna em Três Lagoas. Então, realmente é uma oportunidade muito grande, até da gente também crescer esse networking, né? Então, porque isso que eu ia falar, porque a gente tem a feira online, né? Tem a feira, todos os nossos eventos agora já está definido que eles vão ser híbrido, né? Então, legal. Eles vão acontecer física, se tudo der certo, eles passam a acontecer o ano que vem presencialmente e também, ao mesmo tempo, eles acontecem online. Então, hoje, por exemplo, a feira está acontecendo online. Então, quem quiser visitar a feira hoje, está lá os estandes, é imersivo. Você pode entrar, pode visitar os estandes, pode conhecer as empresas através de vídeo, você pode falar com o expositor através de WhatsApp, pode chamar num call através de teleconferência, como a gente está fazendo aqui. Então, você tem várias tecnologias que te aproximam das pessoas via online. E outro dia, tudo bem, você compra bebida, o consumidor final está acostumado a comprar no e-commerce. Entra no site, a gente até tem um marketplace de vinho para a feira de Wine Weekend, para a feira de consumidor final. E a gente lançou para o Wine Trade Fair e para a Cachaça Trade Fair a venda do atacado. E nós achávamos que não ia acontecer. E está acontecendo. E outro dia, um cliente fez uma venda para a Itália. Olha só, sensacional. Então, assim, você vai abrindo uns canais que você não imagina que possa acontecer. Então, eu acho que também a reciclagem cultural, a reciclagem de conhecimento através da internet vai facilitar muitíssimo. E essa coisa que você falou do lugar, de estar longe, também, né? Com certeza. Da oportunidade do pessoal do interior, que não pode vir para as grandes capitais, né? Abre uma leque janela de possibilidades. Exatamente. Olha, nós temos uma pergunta aqui para você. O nome do perfil é Tubas CCB. Ele escreveu assim: excelente palestras, mas tenho uma dúvida. Como ser inovador sem romper com o tradicional? Existe essa possibilidade? Sim, com certeza. Eu acho que você precisa primeiro, de novo, né, entender o que você faz de verdade, qual é o seu negócio. Volto lá naquela perguntinha, o que é que você vende? E a gente pode ser inovador dentro do nosso próprio espaço. Então, trazendo um produto diferente, mudando uma abordagem, abrindo mais um canal de serviço,
como, por exemplo, a questão aí dos vinhos que a Zoraida acabou de falar, né, que fez a venda para a Itália. Então, a gente, para ser inovador, não precisa ser um rompimento de barreiras que vá, assim, abalar as estruturas do mundo, né? A gente precisa só mudar dentro ali do nosso mundo, das nossas possibilidades, da nossa realidade, e tomar cuidado, né? Dar sempre o passo que a gente consiga, que a nossa perna consiga acompanhar. Tá. Eu te agradeço aqui muitíssimo pelo seu tempo. Imagina. Eu gostei, a gente deu até risada aqui, adorei a foto da História Sem Fim. Te desejo tudo de bom, espero que você volte outras vezes conosco. Obrigada. Até maio, nós temos bastante tempo ainda. Ah, com certeza eu volto. Então, nós vamos montar durante a feira uma área de conhecimento, onde o SENAC vai propor algumas palestras ao vivo, né, palestras presenciais. Então, espero que você venha junto conosco e nos ofereça ministre algumas palestras para nós. Espero revê-la em breve no nosso espaço digital ou no nosso espaço físico. Te desejo uma super boa final de semana, um bom final de semana aí contigo. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço a quem estava nos assistindo aí. Agradeço a participação de todos. Desejo a todos uma boa noite. Muito obrigada, viu? Tudo de bom para você.